Um dos meus mangakas favoritos, apesar de ter histórias menos sérias, ele é mais conhecido pelos seus thrillers psicológicos. São histórias maduras, cheias de reviravoltas, bem emocionantes e dramáticas. Uma das suas características principais de escrita é o desenvolvimento dos seus personagens, onde cada um deles tem um arco com início, meio e fim, e momentos em que eles brilham dentro da trama. E uma das obras em que essa característica está presente constantemente é justamente a sua obra de mais sucesso e que foi a primeira a ser adaptada em anime, Monster. Nele, nós acompanhamos a história do Dr. Kenzo Tema, que 9 anos atrás ele fez uma cirurgia em um garotinho que foi baleado, mas ele descobre que ele foi o responsável por uma série de assassinatos na região onde ele mora. E uma dessas vítimas é justamente um dos pacientes do Dr. Kenzo Tema. Depois dessa descoberta, a vida dele vai mudar por completo. Ele vai sair do hospital, vai abandonar tudo e entrar em uma caçada humana. A história começa simples. Ele vai perguntando de casa em casa sobre o paradeiro desse menino, sobre o passado dele, até que ele se vê no meio de uma grande conspiração sobre abuso, lavagem cerebral e controle político. Porém, ele também é perseguido pelos responsáveis por transformar esse menino em um monstro, e ele também é perseguido pela polícia, que acredita que, na verdade, ele que é o responsável pelos crimes cometidos na região. Mas ele não está sozinho nisso. Ao decorrer da história, ele vai fazendo várias alianças com pessoas que também estão atrás do Johann Liebert. Não sei como é que pronuncia. E é justamente esses laços de companheirismo que é uma das destaques da história. São laços bem humanos, você consegue se identificar com os personagens de maneira bem natural. Porque o Naoki Urasawa, ele não utiliza de recursos que vimos na maioria dos outros mangás, como flashback, discurso no jutsu. Tudo é bem natural e todos os sentimentos que você sente ao ler desse mangá não é forçado. Tudo isso se deve ao estilo de escrita do Naoki Urasawa e à sua arte. É uma arte estilizada, mas mesmo assim ele consegue muito bem expressar o sentimento dos seus personagens. Por causa disso, os diálogos são bem dinâmicos. Outro destaque da história é a diversidade dos personagens, mas não só a história deles que é diversa, mas também a sua aparência física. Ele consegue fazer personagens bem distintos uns dos outros, com formatos de rostos bem diferentes. Temos aqui estaturas diferentes, nacionalidades diferentes, e tudo isso é feito de maneira bem natural e traz um certo realismo ao mundo desse mangá. Essa história é um prato cheio para quem gosta de histórias dramáticas, bem psicológicas, e se você não conhece as obras do Naoki Urasawa, esse mangá é um excelente ponto de partida para você conhecer o estilo de história dele, para você conhecer a competência dele como mangaka. E se você já leu esse mangá, já viu um anime, eu recomendo a leitura de Pluto, que é uma adaptação de um dos arcos do clássico Astro Boy, do Osamu Tezuka. E ele transforma esse mangá, que é focado em ação, em um thriller psicológico bem emocionante também. Vale a pena ler se você já conhece, sem falar as várias outras obras do Naoki Urasawa. E o motivo dessas histórias serem bem maduras e complexas não é por excesso de violência, por excesso de diálogo, mas sim por tratar de assuntos maduros, como humanidade, violência, redenção, vingança e por aí vai. Então é isso, se você quer conhecer um mangaka maduro, consistente e que sabe realmente a mídia que ele está fazendo, não perca tempo e leia as obras do Naoki Urasawa.